Bom dia a todos, nós estamos aqui de volta para falar hoje dos gatos de cores preto, azul, chocolate e lilás. É uma classe de gatos que tem uma divulgação muito grande, não só por apresentar esse tipo de cor, que são cores exóticas, né? Vamos dizer assim, mais incomuns, e pela variedade de combinações que nós podemos obter quando cruzamos gatos de outras cores com essas cores, e mesmo variedade entre os diversos tipos, como por exemplo color points, bicolores, tabs, que dão uma coloração praticamente incomum a esses gatos. Então, gente, para nós falarmos um pouquinho mais sobre essas cores sólidas, nós teríamos que nos reportar novamente aos gatos tab. Por que isso? Na natureza, como eu falei para vocês na aula passada, os gatos tab, em algum momento do processo evolutivo, sofreram uma mutação e houve o desaparecimento desse gene que causa as marcações, ou seja, do gene tab. Então, vamos começar a exemplificar isso para ficar de uma forma mais didática para vocês. Na figura que vai entrar a seguir, nós notamos que isso é um gato brown tab, não é? Ele tem o gene AGUT A e ele tem o gene T, que confere as listas. Como falei para vocês, em um determinado momento, alguma transcrição proteica foi errônea e produziu uma transcrição errada. E esse erro culminou no aparecimento de uma cor diferente. Como vocês estão vendo, a foto que entrou depois do gato tab é um gato preto, não é? Por que isso? Porque nós aqui, essas cores que eu estou abordando agora, negros, azuis, chocolates e lilazes, são cores que são determinadas por um gene que não é ligado ao sexo. E o que tem de característica? Ele tem a função de concentrar esses pigmentos de melanina. Melanina é um pigmento que dá a cor escura, tanto nos animais quanto nos seres humanos. Quando nós, por exemplo, vamos à praia, o que acontece? O sol ativa os nossos melanócitos a produzirem maior quantidade de melanina para que haja uma defesa do organismo contra a incidência de raios solares. Da mesma forma, os gatos, eles possuem uma concentração maior de melanina, não ligada à temperatura, mas sim a fatores genéticos que são determinados pelos genes principais e pelos genes colaterais, que a gente chama de poligenes, que vão intensificar ou diluir essas cores. Então, como vocês estão vendo aqui nessas figuras, o gato tab, ele tem vocês estão notando que a primeira letra é um A maiúsculo, ou seja, ele é um gato AGUT. Em seguida, ele tem o gene T, que é o gene que confere as listas tab. E o que aconteceu? Com essa mutação, o gene tab desapareceu. E aí ele passou a ser um gato negro, tá? Onde vocês notam que esse gato preto, ele tem dois genes, ele é caracterizado por ser homozigoto com dois genes recessivos, azinho, azinho. Significa o quê? Que com a ausência da dominância do gene AGUT, a pelagem não mais aparece com bandagens, tá? Ele sai daquela pelagem que ele apresentava, a pelagem silvestre, vamos falar assim, e ele apresenta uma cor sólida, única por todo o corpo. É evidente que nós não podemos nos esquecer da ação dos poligenes, que podem ajudar
ou a escurecer, dar um pouco mais de brilho e escurecimento, ou deixá-lo um pouco mais claro. Isso é muito comum da gente perceber nos gatos pretos. Durante a troca natural da pelagem, quando o gatinho acaba de nascer, vocês vão olhar assim e veem que esses gatinhos são realmente muito negros quando nascem, né? Por quê? Porque está molhado e realmente ele não teve ainda ação da incidência da luz solar, da saliva ácida da mãe que lambe. Mas com o passar do tempo, principalmente quando o gato atinge entre os 3, 4 meses de idade, ele tem a primeira mudança de pelagem. E normalmente ele começa a apresentar um pelo ligeiramente acinzentado, muitas vezes esbranquiçado. Que isso leva muitos criadores a acharem que o gato é um gato fumaça. Então, veja bem, um gato não pode ser um gato fumaça, por quê? Porque ele não tem o gene inibidor de cor. Então, se o gatinho está acinzentado ou com a base mais clara, nada mais é do que um processo evolutivo que é pertinente a esse desenvolvimento do animal. E, de qualquer forma, na fase adulta, ele vai voltar a apresentar aquela pelagem negra que ele tinha no começo, tá bom? Vários fatores podem influenciar na cor dessa pelagem, fatores ambientais, como a quantidade de sol, a incidência de luz pode queimar a pelagem, levando a uma diluição dos grânulos de melanina e causando aquela cor ferrugem, que a gente vê muito em gatos de rua, ou gatos que frequentam os quintais da nossa casa. Outro fator são os fatores dos poligenes, e a quantidade, e também se o gato tem algum tipo de parasitose ou alergias, que levam o gato a se morder ou então a se lamber excessivamente. Mas, de qualquer maneira, como vocês estão vendo na figura, vocês notam que o gato preto, ele tem o gene B, que vem de Black, que eu já falei anteriormente, seguido por um tracinho, que é o seu alelo recessivo, podendo ou não ter diluição ou ter o fator para dar chocolate ou lilás, dependendo dessa herança bigênica que é regido juntamente com o gene diluidor. Bom, e aí, como é que nasceu o chocolate? Nós vimos que o preto foi uma mutação que veio do gato Tab e deu uma cor sólida, densa, não é? Antes da gente falar um pouquinho do chocolate, vamos falar só uma coisinha sobre o gene da diluição, que vocês estão vendo claramente aí o D maiúsculo, que dá densidade de cor para esse gato. Num determinado momento, esse gato apresentou um alelo recessivo, que é o Dzinho, que por sua vez, com o cruzamento com uma outra gata, que também era portadora desse gene Dzinho, apareceu um gato azul, que é o gato que vai acabar de entrar. O gato azul, ele tem o mesmo genótipo deste gato preto, porém, ele tem o B de Black, que só um único B de Black já caracteriza a cor neutra, a cor preta, enquanto que ele tem uma duplicidade de D minúsculos, ou seja, ele é homozigoto para gene recessivo, ou seja, ele tem 2 Dzinhos. Significa que ele é um gato diluído. Essa junção do gene B mais o gene da diluição confere ao gato a cor cinza claro, que nós chamamos de gato azul. Tá bom? Então vocês podem notar que ele também não tem o gene agouti, ele tem duplo recessivo A, então ele não é agouti, ele tem ausência do gene para Tab, e ele é um gato, quando vocês veem aquele Y, significa que ele é um gato macho.
E o Ozinho do lado, o que é? Esse Ozinho nada mais é do que o alelo recessivo de O maiúsculo, que vem do inglês de orange, que é laranja. Todas as vezes que um gato apresentar esse O minúsculo, ou seja, esse gene para gatos não vermelhos, significa que ele não vai ser um gato que apresenta pigmento eumelanínico. Ele vai ser um gato negro, azul, chocolate ou lilás. Perfeito? Então, isso foi uma mutação que ocorreu no gato preto em um único gene, que foi o da diluição. Porém, com o desenvolvimento, em um determinado momento, outro erro, outra duplicação errônea aconteceu. E dessa vez, foi aonde? Foi no gene B, de Black. Aí, houve o quê? Uma modificação na concentração desses pigmentos. E o que era negro passou a ser chocolate, ou seja, um marrom muito escuro, tá bom? Esse marrom muito escuro é o que nós vemos fenotipicamente, porém, ele é regido na realidade por um gene recessivo que é o alelo do gene B maiúsculo de Black. Então, todas as vezes que um gato for portador desse gene B minúsculo que confere a cor chocolate, esse animal é o que nós chamamos de portador. Por isso que muitas vezes nós ouvimos os criadores falarem: meu gato carrega lilás, meu gato carrega azul, meu gato carrega chocolate. O que significa esse carrega? Esse carrega nada mais é do que esse genezinho que vocês estão vendo na figura que acabou de entrar do chocolate, onde vocês veem que ele tem uma duplicidade de Bs. São dois Bzinhos pequenos, ou seja, ele é uma diluição do Black. Tá? Isso é muito importante. Vocês notaram que houve uma mutação. Esse gene que causava sempre esse aglomeramento de grânulos de melanina, houve uma diluição deles, onde ele exibe uma cor chocolate para os nossos olhos. Mas, se vocês notarem que tem uma herança bigênica aqui, olhem para o fator de diluição. O que vocês vão ver? Vocês vão ver que existe um D maiúsculo. O que significa isso? Um D maiúsculo significa que esse gene confere uma condensação da cor. Então, a união da diluição que teve o gene B de Black, mais o aumento da concentração de cor, conferiram a esse gato a cor chocolate. Tá bom? Agora, isso tudo, gente, vocês sabem que na natureza tudo é muito pródigo. Então, e as coisas variam muito. E é por isso que esses erros durante a evolução foram até importantes para a criação de novas cores, de novas espécies, ou mesmo aprimoramento de suscetibilidade imunológica a muitas doenças entre os animais e o homem. E o que aconteceu? Se vocês notarem, vai entrar agora uma foto de um gato que nós, criadores, denominamos de lilás. Na realidade, ele é um creme com tons ligeiramente rosados, mas veja bem, quando eu falo creme, eu não estou me referindo ao creme que vem da diluição do gato ruivo, que é aquele gene que vem acoplado ao gene do sexo, tá bom? Isso aqui nada mais é do que a associação, novamente, do gene B, que causou o Black, mais do gene D, que causa
a diluição, a concentração de diluição, que na realidade esse gato expressou esse D de densidade de uma forma homozigótica, só que duplamente. Então o gato é duplamente diluído. E isto confere a esse gatinho a cor lilás, que nós chamamos de lilás. Então veja, se vocês notarem o genótipo desse gatinho lilás, vocês vão ver uma coisa muito interessante, né? Quase tudo é minúsculo, não é? Por que isso? Por quê? Porque, na realidade, gente, vocês têm, ele é duplamente A pequeno, ou seja, minúsculo, porque ele não é agute. Ele é Bzinho, porque ele é totalmente diluído para a cor negra que deu o chocolate. E na hora da diluição, ele também tem duplicidade gênica e ele é diluído. Então vocês vão ver o quê? Que esse gato, ele é totalmente um gato recessivo. E o que é que isso tem a ver? Como é que isso é importante para os criadores? Um gato lilás jamais vai produzir um gato negro. Comparem os genótipos. Em cima vocês têm um B maiúsculo e um D maiúsculo. Embaixo vocês têm todos os genes recessivos. Dessa forma, é muito importante que se façam algumas ressalvas. A grande maioria dos criadores sonham por obter gatos lilazes, por obter gatos chocolates. E isso é uma coisa que não nasce do nada. Um gato chocolate não aparece do nada. Ele vem porque os progenitores carregam dentro do seu genótipo genes que podem dar a cor chocolate. E o que acontece? Muitas vezes, na idade de 5 a 8, 10 meses, os gatos dessa cor, e da cor negra, da cor azul, sofrem uma série de modificações. Por quê? Porque no nosso país nós temos uma intensidade de sol muito alta. Os gatos se lambem de uma forma excessiva para manter a sua toalete. E isto, existe uma descoloração muito comum frente à administração de diferentes drogas que a gente pode dar para esses animais, como por exemplo antifúngicos, antibióticos. Todas as vezes que o animal passa por algum estresse, isso vai se refletir na pelagem. E normalmente os criadores falam: olha, eu tenho um gato chocolate. Então, tem que se ver que esse gato, para ele ser um gato chocolate, a primeira coisa que deve ser feita é uma análise desse pedigree, para saber se em algum momento, tanto o pai quanto a mãe tiveram, em 5, 6, 7 gerações, algum progenitor que fosse de cor chocolate ou lilás. Caso contrário, mesmo que um dos progenitores, ou o pai ou a mãe, for portador de um gene para chocolate ou lilás, é impossível nascer um gato chocolate ou lilás. Porque, como vocês estão vendo aqui, isso se dá pela ação de 2 genes. A diluição Dzinho, Bzinho. E isso vem de onde? Por que são 2? Porque vem um do pai e vem outro da mãe. As informações passam-se em conjunto. Tá bom? Outra coisa que vocês podem fazer, existem hoje testes que a gente utiliza a reação de polimerase em cadeia, que é o chamado de PCR, onde vocês mandam uma amostra de células gengivais, de raspado bucal ou de sangue, e vocês podem detectar com certeza a presença de uma proteína que
sequenciada determina a presença ou não do gene para essas cores chocolate ou lilás. Esses novos métodos diagnósticos são muito mais precisos e realmente nos ajudam muito na programação de uma criação de animais. Outra coisa também que eu quero ressaltar, um gato azul também, da mesma forma que o gato lilás, jamais vai produzir um gato negro. E um gato negro, ele pode produzir tanto um gato azul, quanto um gato chocolate, quanto um gato lilás. Tá bom? E isso como que a gente sabe disso? Não dá para saber, porque nós não temos nenhum código decifrador de genótipos, não é? Isso nós estamos vendo uma representação simbólica. Na realidade, temos que fazer o PCR para saber se realmente esse gato é portador desse gene para chocolate e também se ele é portador do gene para diluição. O fato dele ser portador, por exemplo, para chocolate, vamos supor, você tem Bzinho, mas se você não tiver a diluição desse gene, Dzão, se não tiver um Dzinho, você jamais vai ter um gato lilás. Por quê? Porque o gato lilás, ele é a conjunção bigênica do quê? De duas diluições homozigóticas. Vocês entenderam? Enquanto que o gato chocolate, ele é a diluição do gene B, porém aliado a uma condensação de grânulos que dá a cor chocolate, ou seja, o chocolate mais escuro. Eu acredito que vocês, com essas explicações, vocês vão ter alguma habilidade para trabalharem com isso. Eu gostaria também de enfatizar, da mesma forma que eu falei para os gatos TEB, os gatos negros, azul, chocolate e lilás, eles podem se apresentarem sob a cor sólida, ou seja, o gato com desenvolvimento de coloração plena, onde eles se apresentam sobre uma única cor. Pode estar aliado aqui aquilo que eu falei anteriormente, o gene TEB com o gene AGUT, então eles vão ser o quê? Um azul TEB, se for o preto, um brown TEB, se for um chocolate TEB, e se for um lilás TEB. É evidente que a marcação é mais evidente nas cores mais condensadas, como o preto e o chocolate, e menos evidente nas cores mais diluídas, tá bom? Além disso, nós podemos ter essas mesmas cores aliadas ao gene supressor de cor, onde nós temos os fumaças, os shadeds. Nós podemos ter os bicolores, que são extremamente procurados nessas cores devido ao processo de criação. Esses gatos, até hoje, são poucos os criadores que estão desenvolvendo esse tipo de criação, e a dificuldade em se obter um padrão de alto nível, como já foi obtido em outras cores, nessas cores que basicamente vieram de gatos de pelo curto, como siameses e orientais, existiu um processo muito grande de adaptação dessas cores e formação do padrão correspondente ao persa. Dessa forma, eu deixo no ar que todos possam um dia tentar esse tipo de trabalho. É um trabalho também muito difícil, mas que eu acho que vai trazer muitas compensações. Além disso, dos bicolores, nós temos também os color points. Esses são muito comuns, vocês verem color points chocolates, color points lilazes, mesmo porque, como eu falei anteriormente, esse gene partiu de gatos ponteados. Não é? Então isso foi muito mais fácil se estabelecer nos persas ponteados do que nas colorações totais. E eu acho que com isso vocês têm a habilidade de poder manusear e programar os cruzamentos de uma forma adequada na casa de vocês. Sempre, se vocês tiverem dúvida quanto se um gato carrega ou não,
por favor, não fiquem fazendo testes só com os animais. Tirem, façam um teste através do PCR, que é muito mais certo, muito mais garantido, e vocês vão ter certeza que esse gato carrega ou não o gene para chocolate. Outra coisa importante, gente, que nós não estamos falando aqui, é a parte estatística, não é mesmo? O fato de você ter 2 animais portadores do gene chocolate não implica que necessariamente você vai ter nessa ninhada um gato chocolate. Porque você, quando faz um quadro, uma tabela de distribuição desses genes, vocês vão ver que existem porcentagens de acontecimento. Então você pode ter, e dentro dessas porcentagens, essas porcentagens são aleatórias. Pode vir, por exemplo, vários gatos pretos e um chocolate, pode vir vários gatos azuis, um preto e nenhum, nem chocolate, nem lilás. Isso é muito comum, então não se decepcionem, realmente é muito mais complicado, porque vocês sabem que tem que ter a conjunção desses 2 genes para que a gente obtenha tanto o chocolate quanto o lilás. Da mesma forma que eu falei anteriormente, eu me encontro à disposição para vocês, para responder, se eu souber, claro, as perguntas que forem formuladas. Debaixo de cada foto, como sempre, existe um título que vocês, clicando sobre ele, vão encontrar um texto um pouquinho mais explicativo, quem sabe é uma ajuda para vocês. Qualquer dúvida, acessem pelo e-mail clovis@tvexpogatos.com.br. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e até a próxima.